A gente conversa agora com o economista Paulo Tafner. Paulo, a maturidade da Previdência Complementar fará os fundos de pensão se reposicionarem como gestores e pagadores de benefícios de aposentadoria. Isso é positivo para a imagem institucional junto à sociedade? É muito positivo, é um sinal de maturidade do sistema previdenciário brasileiro, que tem vários problemas, limita em demasia os programas de previdência complementar, abertos e fechados, mas, enfim, isso mostra uma vitalidade do setor, mostra uma maturidade de um certo segmento da sociedade brasileira e, sobretudo, insere o país numa forma mais moderna e mais responsável de tratar questões previdenciárias. Então, eu tendo a crer que é muito positivo. Como o senhor vê a inserção dos fundos de pensão fechados no modelo previdenciário brasileiro? Veja, como eu disse anteriormente, quer dizer, os fundos de pensão e previdência fechados, eles têm uma limitação estrutural decorrente do sistema previdenciário brasileiro. A verdade é que, para basicamente 90% dos trabalhadores, o sistema geral, o regime geral de previdência social, dá cobertura de 100% do benefício. Então, você tem uma parcela pequena dos trabalhadores que tem apelo, tem incentivos para participarem de fundos de previdência e pensão fechados. Isso é um problema do nosso sistema previdenciário. Então, há que se compatibilizar isso no futuro, de modo a que o número de participantes no mercado privado de previdência complementar seja maior, mais dinâmico e, de certa forma, compartilhe os riscos, né, do que é o processo de um ciclo de vida, que é o que a gente trata quando se fala de previdência. E de que forma mudar isso, então? Bom, a primeira, tem várias medidas a fazer. A primeira delas, quer dizer, envolveria mexer nos parâmetros da previdência geral. Idade, tempo de contribuição e reduzir progressivamente o valor do teto previdenciário, que ele é muito alto para a realidade brasileira. Como eu disse, praticamente 90% dos trabalhadores, e esse número deve crescer com a crise econômica, 90% dos trabalhadores no Brasil têm cobertura integral pelo INSS. Isso é ruim porque impõe um risco fiscal ao Brasil muito alto, é ruim porque inibe a poupança das famílias e é ruim porque impede um crescimento mais vigoroso do sistema privado de previdência complementar. O mercado segurador está preparado para oferecer produtos e serviços necessários ao compartilhamento de riscos? Veja, de maneira geral, o mercado segurador melhorou muito nos últimos 20 anos. Eu acho que tem alguns ajustes a fazer, particularmente no que diz respeito à flexibilidade de produtos previdenciários. Então, na medida em que, como eu disse, houver mais espaço para um número maior de participantes entrarem, certamente o setor vai criar mecanismos e produtos mais adequados. Mas certamente nós temos uma posição muito melhor do que já tivemos, digamos assim, antes do governo Fernando Henrique. Houve um crescimento do setor, houve uma legislação mais responsável. Eu acho que faltam alguns produtos, né? Particularmente produtos flexíveis para a realidade de cada família. Lembrando que as famílias no Brasil, assim como no resto do mundo, elas estão se modificando. Né? Aquela família que nós conhecíamos, tradicional, enfim, elas não existem mais. Ou, não é que não existem mais, elas já não são tão predominantes como eram antes. Por exemplo, eu mesmo fiz um trabalho mostrando que o tipo de matrimônio que mais cresce no Brasil é o matrimônio que eu chamei de intergeracional, que são homens na faixa de 50 a 60 anos,
casando-se com mulheres de 25 a 35 anos. Isso compõe digamos assim, outra forma de ver a família brasileira, né? Mudou bastante, né? Mudou bastante. Então, você tem, por exemplo, situações em que uma criança nasce e ela, digamos assim, tem a idade do neto do pai. Então, isso significa dizer que quando você faz produtos para uma sociedade que está em mutação tão profunda como a brasileira, você tem que ter produtos flexíveis. E eu acho que é isso que precisa ser ajustado ainda. Que se adaptem, de certa forma, que se adequem a essa realidade, entendeu? A forma tradicional da família, ainda predominante, ela hoje tem uma predominância muito menor. Então, há que se criar produtos que estejam adequados a essa realidade para que não tenhamos problemas no futuro, entendeu? Ou gente descoberta ou riscos mal compartilhados. Sim. Então, nessa medida que precisa ser feito o ajuste. Mas, certamente, o mercado é muito melhor do que era antes e está muito mais adaptado do que foi no passado. Paulo, para terminar agora, como o Estado pode facilitar e apoiar esse processo de fomento da Previdência Complementar fechada? Bem, isso envolve, em primeiro lugar, uma mudança conceitual daqueles que têm dirigido o país. Quer dizer, falando em poucas palavras, quer dizer, nós temos tido sucessivos governos que têm uma visão absolutamente avessa ao mercado. Entendem que o mercado é composto de gente desonesta, de gente que só visa ganhar e prejudicar os outros. Essa não é a realidade. Na verdade, o que nós temos é um conjunto muito, muito grande de empresários, de gente séria trabalhando, de profissionais tecnicamente bem competentes e que, digamos assim, num ambiente mais ameno ou menos avesso ao setor privado, nós poderíamos melhorar muito a situação da Previdência Complementar. Tem algumas medidas importantes, quer dizer, que envolvem desde o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Previdência Complementar, o Ministério da Previdência, que envolveria mexer no nosso sistema previdenciário geral e caminharmos para um sistema estruturado em pilares. A realidade é que a nossa Previdência cobre demais as pessoas, em alguns casos cobre muito de menos. Nós temos situações em que, por exemplo, mulheres, não ocorre mais hoje, mas ocorreu no passado, mulheres que, por exemplo, ingressavam no mercado de trabalho, trabalhavam por um certo tempo, depois casavam-se e tinham filhos e nunca mais voltavam a trabalhar. Essas mulheres contribuíram durante 8, 10, 12 anos para a Previdência e não tinham direito a benefício nenhum. Então, ela cobre demais um monte de gente e cobre de menos outro grupo. Graças a Deus, as mulheres hoje se inseriram mais no mercado de trabalho. As evidências mostram que o matrimônio, bem como a maternidade, já não tiram as mulheres do mercado de trabalho, ou seja, elas param um tempo, mas voltam, que vão lhes garantir algum benefício. Então, essas são mudanças que têm que ser feitas. Quer dizer, primeiro, desenhar o benefício, que é um seguro social, que, por definição, não pode ser muito alto. Eu não posso ter trabalhadores que ganham 3, 4 mil reais e que se aposentem com os 3 ou 4 mil reais, porque não é assim no mundo. A verdade da vida de uma pessoa é que a gente começa a trabalhar ganhando menos, depois vai aumentando na vida, aqueles que se dedicam, que se esforçam, enfim, e que têm alguma sorte também, e terminam a vida com um salário mais alto. O fato todo é que no Brasil, até muito pouco tempo atrás, você se aposentava com o último salário, que era um descasamento enorme do ponto de vista fiscal e um excesso de benefício que ele contribuiu. Ele contribuiu, na verdade, pela média, né? Começou muito pouco, foi melhorando, enfim. Então, a taxa de cobertura ou taxa de reposição, que é chamado tecnicamente, é muito alta no Brasil. Não é assim em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo. Isso limita os espaços para o setor privado entrar e constituir um segundo pilar, que de resto é muito positivo, porque força as pessoas e as famílias a fazerem poupança. Há 2 fenômenos no Brasil que, por inadequação
da nossa sociedade, e particularmente na adequação de uma visão governamental equivocada, destoam dos países mais sólidos e mais sérios. A primeira delas é que as famílias brasileiras poupam muito pouco comparado com famílias fora do Brasil. E por que isso? Porque, por duas razões. A primeira delas é o seguinte: toda família, digamos assim, americana, canadense, inglesa, australiana, né, Nova Zelândia, da China, da Índia, elas poupam para a educação dos seus filhos, muito intensamente. É necessário fazer um esforço de poupança enquanto as crianças são crianças, para exatamente custear o nível superior desse jovem, para que ele tenha a capacidade no mercado de trabalho. É o pensamento a longo prazo já. Exatamente. A segunda coisa é que as famílias estrangeiras, elas fazem muito esforço de poupança para a aposentadoria, para a vida pós-laboral. No caso brasileiro, isso não ocorre. E não ocorre por várias razões de falhas no nosso sistema previdenciário. Um deles é essa taxa de cobertura. O outro é que, como eu mostrei recentemente num trabalho, dos aposentados no Brasil, 40% continuam trabalhando. Significa dizer que ele não precisa fazer esforço de poupança ao longo da vida, porque como ele se aposenta cedo, ele acumula renda. Então, é curioso, porque enquanto o ciclo de vida no mundo é que você faz muito esforço de poupança entre os 35 e os 50 anos, no Brasil o acúmulo de poupança ocorre depois de 50 anos. Em poucas palavras, é assim: pessoas que se aposentam muito precocemente, voltam ao mercado de trabalho e são, digamos, os ricos da família. Muitos deles, digamos assim, acumulando riqueza, quando seria uma fase da vida que você despoupa, porque você acumulou riqueza durante o seu período laboral e vai consumir parte dessa riqueza no período pós-laboral. Como a gente se aposenta muito cedo, eu vou dar alguns exemplos. Você tem pessoas no Brasil hoje, eu não estou falando de 20 anos, hoje, atualmente, este ano, pessoas se aposentando com 46 anos, 47 anos. Desculpe, eu acho que 47 anos a gente está, como no jargão popular, em cima dos cascos ainda. Não é como antigamente, que uma pessoa com 50 anos, 60 anos era um velho. Isso não existe mais. Não. Mas essa pessoa se aposenta e volta ao mercado de trabalho. E devo destacar ainda outra característica do sistema que limita os fundos de pensão abertos e fechados, enfim, complementares, que é o fato de que aproximadamente 20% dos aposentados eles trabalham e recebem pensão. Isso significa dizer que você tem 3 fontes de renda com pessoas na faixa de 50 a 65 anos, que não existe, como eu digo, em nenhum lugar do mundo. O cara é aposentado, é pensionista e continua trabalhando. Então, isso limita. Por que o cara vai fazer um esforço de previdência complementar, que é um esforço de longo prazo, se ele já sabe que ele vai poder ter esses benefícios? Então, é um desenho errado. E aí eu acho que o Estado, e sobretudo as lideranças políticas do país, tem muito a contribuir. Agora tem que ter uma cabeça diferente, tem que pensar o amanhã. Eu gosto de dizer que o nosso principal líder político, que é representado por nosso presidente, mas não apenas ele, ou ela, no caso, os nossos principais lideranças políticas, eles têm uma cabeça de ontem pensando anteontem. Eles não estão pensando amanhã. Eles estão pensando no Brasil que não existe mais. Então, isso faz com que nós tenhamos direcionamentos estratégicos muito equivocados. Paulo, obrigada pela entrevista. É um prazer. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.